é onde Satanás ele faz trono. Jesus. Todo lugar, nós vemos aí hoje, vemos lugares até mesmo no Brasil que tem um trono tão grande de idolatria que aquilo dominou e Deus não consegue mais agir naquele lugar. Há uma dificuldade de romper, uma dificuldade de derrubar aquele trono do inimigo. É Deus, aleluia. Porque esse tipo de trono que havia naquela cidade de Pérgamo. Ali havia um domínio muito grande sobre aquele povo de diversas culturas enganosas. Aquela miscigenação ali de culturas, de engano, de religiões, trazia ali toda a legalidade que o inimigo precisava para ali fazer um trono, para ali impor do domínio sobre aquele lugar. E qual é a ação da igreja? De lutar contra esse tipo de trono, de desfazer em nome do Senhor Jesus e buscar em oração o cancelamento, destronar do inimigo. Porque enquanto o trono de Satanás não é derrubado, a igreja não avança, a igreja não prevalece. As pessoas que estão dominadas por esse tipo de trono, elas não conseguem romper, elas não conseguem enxergar, elas estão cegas, elas estão bloqueadas no mundo espiritual de entender a verdade de Cristo. Por isso que nós vemos pessoas aí que recebem mais uma estátua do que a Cristo, estão presas num trono de idolatria. E esse trono precisa ser quebrado. Então, essa é a que Jesus vem apontando e condenando a princípio da carta à igreja de Pérgamo. Jesus diz ao anjo da igreja, ou seja, ao líder da igreja que está em Pérgamo. Jesus vem apontando que aquele lugar era um lugar difícil de a igreja prevalecer, porque ali era onde Satanás tinha trono, onde tinha uma influência muito grande para aquilo, ou seja, uma legalidade muito grande do pecado, da prostituição, aquilo que dá legalidade, tudo que é contra a palavra de Deus, era o que era cultuado naquele lugar. Mas então ali, o Senhor Jesus ele vai dizer, olha, eu conheço as tuas obras. Mesmo na dificuldade, mesmo estando a igreja de Pérgamo, estando ali no meio daquele trono de idolatria, naquele lugar cheio de cultos pagãos, cheio de cultos ali induzidos pelo inimigo, cultos de engano, ele falou, tu não tem negado a fé. Aleluia, glória a Deus. A igreja do Senhor que está aí não tem negado a fé. Isso aleluia. A perseverança. Glória a Deus. Independente se nós vivemos num lugar que tem muito tipo de idolatria, muito ali uma intenção diante do inimigo, nós permanecemos na nossa fé. Porque o que nos faz manter de pé é permanecer na nossa fé. É verdade. Quando aquela igreja, Jesus disse que ali tinha os dias de Antipas, a fé de que foi morto entre vós. E ali o Senhor Jesus disse que Antipas era um servo fiel. Nós vamos ver Tertuliano, né, um historiador ali da época, dos princípios do primeiro século. Ele vai escrever que ali que Antipas, ele vai dizer que Antipas ele foi morto dentro de um touro de bronze, foi colocado, ele foi martirizado, foi morto, foi colocado dentro de um touro de bronze e patearam fogo naquele touro. E ele foi morto sufocado ali dentro. A perseguição. Mas ainda que Antipas, o servo de Cristo, foi morto, perseguido, a igreja não parou, a igreja continuou. Glória a Deus, porque aleluia. Ainda que estejamos num lugar de muita influência do inimigo, ainda que nós estejamos num lugar que a perseguição aflige a igreja, mesmo que os líderes da igreja são perseguidos, como perseguidos naquela época, hoje não, irmão, mas naquela época matava-se os cristãos, perseguia a igreja e matava, prendia, afligia, mas a igreja permaneceu. Glória a Deus, aleluia. A João, a respeito de Antipas, Antipas foi morto, martirizado, mas ele disse que ele era um servo fiel. E ainda que nós sejamos perseguidos, nós permanecemos fiel, nosso lugar com Cristo é garantido. Glória a Deus, aleluia. No versículo 14 ele fala, mas eu tenho poucas coisas contra ti, porque tem aí que sustentam a doutrina de